Sobre os lances polêmicos. E aí eu sei que tem a galera que vai sempre discordar. E não tem problema nenhum, enfim, opinião. É que tem algumas que não cabe nem opinião. Nessas que eu acho que o torcedor se atrapalha, né? Porque tem umas que não tem opinião. Ah, mas é injusto. Ah, mas mas é a regra, né? Então vamos lá. Eu separei aqui quatro momentos ali polêmicos. A expulsão do Yuri, e aí envolve os 2 amarelos. Um pênalti que não foi marcado, um toque de mão do André Ramalho. O pênalti que foi marcado do Estevão. E a invasão que o Abel reclama na cobrança de pênalti do Estevão, tá? Então são 4 ali lances que foram os mais polêmicos. O Klaus, em vários momentos da partida, ele hesita, né? Demora pra marcar, sem segurança nenhuma ele marca. Tem um lance que ele podia dar um amarelo, ele não deu e tal. Ele em alguns momentos esteve um pouco inseguro. Mas, no meu entendimento, ele acertou nos 4 lances que eu estou destacando aqui. Por quê, André? Como assim? Onde já se viu? Vamos lá, então. Vamos manter a calma e analisar aqui lance por lance. Os 2 amarelos do Yuri Alberto. O primeiro não tem discussão. Não tem discussão. Ele voa na bandeirinha do escanteio, na casa do adversário. É um sinal de desrespeito. André, mas eu não acho. Beleza, cara, se você não acha, mas a gente sabe que e dá confusão, você incita ali uma possibilidade de tumulto. E assim e tem sido assim desde o episódio Luciano, né? Eu acho que foi o que ficou mais evidente aí recentemente. Todo mundo já sabe que é assim. Se você tá na sua casa, se você tá no seu estádio, é uma coisa. Você tá no estádio do adversário, assim é. Então não tem discussão esse aí, tá? Esse não tem discussão. Você pode querer discutir como está o futebol hoje, se o futebol, deveria ser assim, se o futebol não tá chato, mas esse é um outro debate. O segundo amarelo do Yuri Alberto, que a gente tá vendo no lance aqui de baixo. Eu estava narrando o jogo, eu primeiro achei que ele tivesse dando o cartão amarelo pro jogador do Palmeiras, pela falta. Aí, quando eu vi que era pro Yuri Alberto, eu fiquei pensando se o Yuri Alberto tinha xingado ele. Eu fiquei sem entender, até que eu vi a imagem. E a imagem, ela é muito nítida e muito clara. O Klaus está bem colocado, porque se ele não estivesse bem colocado, talvez passasse batido e o VAR não poderia chamar, porque não é lance de expulsão. O VAR só pode chamar quando é vermelho direto. E aí, cara, é muito claro que ele, numa jogada de contra-ataque, faz uma encenação, que inclusive é mal encenada, pra tentar arrancar ali uma falta e quem sabe até um cartão do adversário, enfim. E o árbitro tá bem colocado. Ah, André, mas eu nunca vejo esse tipo de cartão. Essa é uma outra história. Ah, André, mas o árbitro poderia ter contemporizado para não estragar, entre aspas, o clássico. Vamos lá. Primeiro, eu acho que ele não estragou o clássico. Quem estragou foi o Yuri, dando mole, sendo juvenil. Eu acho que essas perguntas são bem ok. Ele poderia, por que não dá em outros momentos e tal? Mas não dá pra gente discutir com o fato. Não dá. Ele tentou enganar o árbitro. Ele tentou, de uma maneira assintosa, enganar o árbitro.
Pra mim, amarelo. É o segundo, expulsão. Pra mim não tem. Infelizmente pro Yuri Alberto, infelizmente pra quem tá discordando de mim, e o discordar, ele é livre, e é bem-vindo, inclusive. Mas eu entendi que foi lance para amarelo. Foi lance para amarelo. O pênalti do André Ramalho, que é um rebote de escanteio que o Piquerez dá uma pancada, pega de primeira, e a bola bate no corpo do André Ramalho antes de bater na mão dele, no braço dele. E até no momento, o Veloso, que tá atrás do gol, que é o nosso comentarista ali atrás do gol, ele fala: lance normal, segue, porque bateu no corpo dele primeiro. Coincidentemente, a gente falou disso ontem aqui. E já falamos em outras oportunidades. Para mim, a história da mão na bola, especialmente na área, na grande área, é um dos grandes problemas hoje da arbitragem do futebol. Das regras do futebol, das recomendações da International Board. Porque cada hora é uma coisa, e vira e mexe você tem alterações ali nos detalhes. E, pô, cara, um dia é pênalti, outro dia não é pênalti, aí o juiz interpreta. E assim, na minha pelada, onde não tem reclamação com a arbitragem porque não tem árbitro, isso aí sempre foi pênalti, né? Ah, porque bateu antes e tal, não sei o que. Isso aí é fácil, inclusive. Mas hoje, na regra, não é. E eu acho que a International Board vai ter que atualizar isso em algum momento, porque tá confuso. Não tá claro. Fica muito interpretativo. E tem um monte de detalhes, porque se a bola desvia no companheiro e bate na mão é uma coisa, se desvia no próprio jogador e bate na mão é outra. Se desvia no jogador, bate na mão e sobra para um adversário, aí é uma coisa. Se sobra para o companheiro é outra. Cara, é uma loucura, cara. É uma loucura esse negócio. Mas hoje, no futebol, não é pênalti. Acertou o árbitro. É o braço de apoio, que não precisa estar apoiado. Mas é o braço de apoio, ele não precisa estar no chão, apoiado. Mas é o braço de apoio. E aí é lance normal, segue o jogo. Na minha pelada não tem como defender isso não ser um pênalti. Não tem. O árbitro acertou de novo, no meu entendimento. E tô vendo todas as discordâncias. Problema nenhum. O pênalti do Estevão. Pênalti. Pra mim não tem nem discussão. Klaus de novo bem colocado. O Estevão passa pelo primeiro, passa pelo segundo. No terceiro, perna esticada ali, impedindo a progressão do atacante. Tem termos, né, que são mais utilizados pelos árbitros e comentaristas de arbitragem e tal, impedindo a progressão e tal, não sei o quê. Pra gente é muito mais fácil, né? Olha lá, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, olha lá, pernão direito, pênalti. Olha lá, ó, 1, 2, terceiro, olha lá, joelho, perna esticada aqui, ó. Pênalti. Então acertou pra mim o árbitro nesse terceiro momento que nós separamos aqui. E agora chegamos no último momento. Que esse aqui é o mais polêmico de todos. Tem muita gente achando que o Estevão cavou o pênalti. Que não foi pênalti. Ou pelo menos tem muita gente falando aqui no chat, né? Que não foi. Pra mim é pênalti, cara. Beleza. Gente, se você acha que foi ou não foi, tá tudo certo. Eu acho que foi. Enfim. Vamos lá. No momento da cobrança, e isso passou batido lá na hora. Lá na hora passou batido. Inclusive o Piquerez
dá uma entrevista no término do jogo, falando que, perguntam pra ele, né, da polêmica e tal, que o Abel falou na coletiva, da invasão, e o Piquerez falou, nem percebi. E acho que pro jogador é difícil perceber mesmo, porque ele tá preocupado ali com rebote, com outras coisas, né? Quem tem que se preocupar se teve invasão ou não é o árbitro, o VAR, o Bandeira. O Bandeira tem um que fica aqui na linha do goleiro, né? Que claramente o Hugo tá com o pé em cima da linha, então a cobrança do ponto de vista do goleiro tá tudo certo. O Hugo Souza vai lá e faz a defesa. O que o Abel reclama é a invasão ali, do João Pedro. Ali no canto esquerdo, pode seguir um pouquinho, Tulhão. Olha lá, nesse momento, tá vendo ali o João Pedro? Ele tá com o corpo todo ali à frente da linha da grande área. Pois bem, ontem a gente inclusive ficou debatendo sobre esse tema no último lance, e alguém trouxe a informação, não lembro, a gente estava no debate, tinha muita gente, de que a interpretação para a invasão ou não da grande área é do corpo, né? Como é no impedimento. Se você está com qualquer parte do corpo dentro da área, se configura como invasão. Eu até comparei no último lance ontem com o basquete, né? O basquete, ele só configura uma saída de bola, por exemplo, quando você coloca o pé fora. Você pode pular. Se o seu último contato com o chão foi dentro do campo, você pula e puxa a bola. Se você conseguir fazer isso antes de pisar fora, tá valendo, a bola tá em jogo. E comparei com o basquete, enfim, a gente ficou ali num debate. E ali, alguém tinha trazido a informação de que era o corpo que configurava essa invasão. E eu fui procurar a regra. E fui consultar os universitários. Por quê? Porque na regra tem um capítulo das regras do futebol. Tá aberto aqui o PDF na minha frente. Tem um capítulo que trata só da cobrança de pênalti. Só da cobrança de pênalti. É o capítulo 14. Tem esse print aí, ó. É a regra 14 do futebol. O tiro penal. Regra 14. E nessa regra, você lê inteira, lá a regra 14, não tem dizendo se é o corpo, se é o pé. Na regra 14 não tá. Com certeza está em algum outro lugar. E eu já vou falar, porque aí eu fui consultar os especialistas. Ex-árbitro de futebol, árbitro de futebol em atividade. Falei com 2. E vi o comentário de uma terceira árbitra. Então, 3 falaram a mesma coisa. Tirando a dúvida, porque muita gente acha que... mas também o atacante estava invadindo, né? Teria invadido com o corpo, ele tá aqui longe da bola. Esse aí é o resumo da regra 14, que tá lá no livro de regras. Invasão por um jogador atacante, não é o caso. Invasão por um jogador defensor, é o caso. Se foi gol, permanece gol. Se não foi gol, repete-se o tiro penal. Vamos dar aqui para a esquerda. Descendo mais uma vez. Invasão por um jogador atacante e um defensor. Então, assim, vamos trabalhar com as duas possibilidades aqui. Se só o defensor invadiu ou se o defensor e o atacante invadiram, não tem diferença no não gol. Ou seja, o goleiro defendeu. Porque em qualquer uma das duas possibilidades, repete-se o tiro penal. Então, se a gente considerar que teve invasão de um ou dos dois, repete-se o tiro penal. Tá bom? Tá bom. Estamos claros? Estamos claros. Só que, depois de consultar todos os especialistas, a informação é a seguinte: a invasão só se configura quando se pisa dentro da área. Ou, no caso, na linha, porque a linha faz parte da grande área. E aí, cara,
é uma questão dos ângulos que se tem disponíveis aí. Nesse ângulo dá para perceber claramente no momento da cobrança. Volta um pouquinho um frame. Ah lá. O pé da frente, que o João Pedro está avançando ali para um eventual corte que acontece, ele ainda não está no chão. Então o pé direito não configura uma invasão do João Pedro. O esquerdo, por esse momento aí, eu não tenho claro se ele tá com o pé em cima da linha ou não. Parece que não está. Então, aí tem que ver se o VAR teve uma imagem clara de que esse pé esquerdo tá em cima da linha. Se não, o lance é legal. E não volta a cobrança. E se o VAR não tem uma imagem clara, permanece a marcação de campo, que foi lance legal. Não volta a cobrança de pênalti. Então, no meu entendimento, o árbitro acertou, porque não tem uma imagem clara que configure a invasão de campo. Não tem. Ah lá, ó. A sensação é de que o pé não está na linha. Então, gente, eu acho uma pena que a gente... Porque o futebol, ele sempre teve como um dos grandes argumentos para ser o esporte mais praticado no mundo e tal, de que eram regras simples, que qualquer um pode jogar e é simples de você poder arbitrar o futebol. E não é. Definitivamente não é. Cada vez é mais confuso apitar futebol e interpretar futebol. Cada vez é mais confuso. Você vai lá, o tiro penal não tem configurado. Se é invasão, se não é invasão, se é o pé, se não é o pé. Eu tive que ir nos árbitros e ex-árbitros que estão atualizados com a regra. Então, diferente do que imaginávamos ontem, lá no último lance, quando ficamos debatendo e tal, de que a invasão era configurada pelo corpo do jogador, a invasão é configurada pelo pé do jogador. Tocando na área ou não. Ou o pé ou qualquer parte do corpo, né? Mas ali é o pé primeiro. Então, o que a galera tá falando aí? Que o da meia-lua invadiu? Então, beleza, tá, é o... Acho que é o Rian, né? Essa imagem assim, acho que é o do Rian. E aqui acho que tem o Kaká. Abre um pouquinho mais, Tulhão. Acho que aqui atrás tem o Kaká, que talvez esteja com o pé na linha. Tá bom. Aí a gente chega numa outra parte da regra, que é a seguinte: ter influência no lance. Ter influência no lance. Nem o Kaká tem, nem o Rian tem. Quem tem é o João Pedro. Tá? Quem impede o Estevão, e isso eu falei ontem, eu nem sei se o Estevão ia conseguir concluir ali, porque ficou meio de lado assim, né? Mas ele não consegue chegar na bola, porque quem tira é o João Pedro. Então, ontem se entendia que era o corpo, mas não é. E eu entrei no debate também. E eu também peço desculpas, porque eu realmente não sabia. E acho que é um problema do futebol isso, cara. Porque são muitos detalhes. E olha que vira e mexe, a gente consulta as regras, a gente vai lá. Aí quando você vai ver, teve uma atualização. Mas acabou de sair uma atualização, recomendação da International Board que... Porra, cara.
O Guilherme tá pedindo pra parar de chorar. Quem tá chorando, Guilherme? E pra qual lado? Só pra eu entender. Porque eu já falei de lance que prejudicou o Corinthians, já falei de lance que prejudicou o Palmeiras, já falei de lance que favoreceu um lado, já falei que favoreceu... Eu sei que o torcedor, ele tende a... Ah, mas você torce pra não sei quem, então... Cara, desculpa, velho, quando eu tô fazendo análise, pouco importa o time que eu torço. Eu não brigo com os fatos. Então, assim, se você quer pensar que existe influência na interpretação porque torce pra um time ou pro outro, ou porque é amigo de um não é amigo de outro, ou porque... Cara, se você tem esse pensamento clubista, problema nenhum, mas não ache que todo mundo é que nem você, especialmente um profissional, alguém que atua na área há tanto tempo, enfim. Eu sei que esse é o automático, inclusive porque hoje a gente tem na comunicação gente que realmente entra no ar aí nas diversas mídias para defender um clube, para defender o outro. Então tem uma geração que cresceu acostumada. Ah, mas fulano é de tal time, então vamos ver, porque ele vai falar as coisas, né, favoráveis ao meu time. Ah, fulano é daquele time, então vai falar as coisas favoráveis. Putz, esse aqui torce pro outro, ele é contra, então... Mas não é o caso aqui, cara. Desculpa, eu peço perdão aí a vocês, mas não é o meu caso, tá? Quando você me vir falando algo de que seja... E todo mundo sabe, tá? Que eu tenho um time. Todo mundo sabe que eu torço pra um time. E porque nasci torcendo pra um time de uma família que... Mas por um acaso eu cobri durante muitos anos, né? Bom, quem conhece a minha história sabe. Eu cobri durante muitos anos, fui setorista do Palmeiras. Então são dois times queridos no meu coração, de maneiras diferentes, mas que eu tenho um apreço, um carinho, e até os corintianos me cobram, né? Porra, André, você é um corintiano que gosta do Palmeiras. Sou, velho. Me interna aí, tenta fazer com que a psicologia explique, né? Porque sim, eu sou um corintiano que gosta do Palmeiras. Que respeita o Palmeiras e que, sabe... Enfim. Mas quando você me encontrar aí por aí falando alguma coisa que seja... Que tenha num lance qualquer ou num momento favorecido, que tenha sido marcado a favor ou contra, mas que tenha favorecido o Corinthians... ou que tenha sido contrário ao Corinthians, pode ter certeza que eu estou dando a minha opinião. Eu não estou falando com a camisa do time. A minha opinião é essa. E eu acho que ontem o árbitro acertou nos 4. É que aqui não apareceu. Nos 4. Nos 4 lances que foram polêmicos.